Olá, eu sou Rodolfo Travassi e esse é o programa Fortalecer Rural. Eu estou gravando aqui diretamente do INSA, do Instituto do Semiárido, para falar sobre um tema muito interessante para vocês. O tema é conservação de forragem. E para isso eu convidei o pesquisador Geoverg Medeiros. Ele trabalha aqui no INSA. Teremos também o quadro Fala Agricultor e uma dica técnica ensinando a preparar a silagem. Roda a vinheta. O dia 28 de abril é comemorado o Dia da Caatinga, o bioma brasileiro. E para comemorar esse dia, nós fizemos uma reportagem especial com o pesquisador do INSA, Geoverg Medeiros, ensinando a conservar forragens com plantas desse bioma. Nosso entrevistado de hoje é Geoverg Medeiros. Ele é pesquisador do Instituto Nacional do Semiárido, formado em Ciências Agrárias com mestrado e doutorado em zootecnia. E ele também é o responsável pelo Núcleo de Produção Animal. Vamos assistir à entrevista? Muito obrigado. Geoverg, seja muito bem-vindo. E desde já agradeço ao convite para fazer esse bate-papo aí com você sobre conservação de forragens aqui no semiárido, que é muito utilizada no semiárido, principalmente para a alimentação dos animais nesse período seco, a exemplo que estamos vivendo. Nessa temática, a gente envolve a conservação da forragem na forma desidratada, né, como o feno, e também na parte de conservação da forma fermentada, como a silagem, né? E também passando um pouco aí pelas forragens mantidas em vivo, também não deixa de ser uma forma de conservação. Então, gente, fiquem com Geoverg Medeiros. Geoverg, qualquer coisa eu faço uma pequena interrupção aí, mas sempre para acrescentar alguma informação, tá bom? Tranquilo. Como um amigo Rodolfo, técnico da Empaer, né, me fez esse convite para a gente bater esse papo sobre conservação de forragens. Como ele já falou, sou do Instituto Nacional do Semiárido, e lá nós temos um núcleo de produção animal, e nessa parte de forragem vem trabalhando a minha pessoa, o pesquisador bolsista, o Romildo Neves, o José Henrique e o Carlos Trajano da Silva. Cada núcleo do INSA tem uma equipe de pesquisadores, né? Por exemplo, eu sou pesquisador efetivo, eu sou servidor federal mesmo, sou da casa. Sozinho jamais daria conta de tocar as ações do núcleo de produção animal, como também os outros pesquisadores, a doutora Jusilene, ela é a coordenadora da Palma, e outros pesquisadores e pesquisadoras. E esses núcleos são formados por pesquisadores bolsistas. Nesse caso aqui, por exemplo, tem o Romildo, o José Henrique e o Carlos, né, trabalhando com a parte de produção e estoque de forragens. Mas ainda, como eu tinha falado anteriormente, nós temos um núcleo de conservação de recursos genéticos, que também é composto pela Marilene Melo, pelo George Vieira, Severino Guilherme e pela Neila Lidiane. Né? São 7 pessoas que trabalham comigo 8, e a gente faz parte desse núcleo. Como também tem os outros núcleos lá no INSA. Então, o meu núcleo é esse, minha equipe é essa, e a gente tenta dar a nossa colaboração aí com a produção animal no semiárido. Né? Não é fácil, porque é uma amplidão de muita coisa, mas o pouquinho que a gente vai é um tijolinho ali que coloca na construção do conhecimento disso aí. E quando a gente fala em forragens, pensa em alimentação animal, a gente tem que pensar no semiárido, né? Principalmente aqui na região, quando a gente tem um período de chuva, que tem uma disponibilidade de forragem, um período seco, que é onde as pastagens e as forragens nativas ou adaptadas têm uma queda de produção aí muito significativa. A exemplo do que a gente vem vivenciando hoje. Então, eu sempre gosto de mostrar esse mapa. Esse é um regime pluviométrico, né? Ou seja, o registro das chuvas de 1961 até 2010, e se a gente atualizar agora para 2020, 2021, a gente vai ver que permanece mais ou menos nessas cores. Então, quanto mais alaranjado, menos a possibilidade de chuva, né? Ou seja, a nossa região aqui no estado do Paraíba, principalmente Cariri Oriental,
e o agreste, o seridó e o cariri ocidental, a gente vê que a média máxima de chuva aí 500 a 600 milímetros, né? Sempre vai ter seca, sempre vai ter um período de chuvas curto, e às vezes muito mal distribuídos, mas a seca é uma garantia que a gente tem. E para isso é necessário que se trabalhe muito bem a questão do estoque de forragens para alimentar os animais nesse período seco. E aqui no semiárido a gente tem algumas potencialidades, né? Uma delas é a vocação pecuária que existe na região. E também o próprio clima semiárido, ele dá umas condições favoráveis, as condições ambientais favoráveis para a criação animal. Só que a gente tem, por um lado, essas vantagens, por outros, tem desafios. E um deles seria essa segurança forrageira para os rebanhos, a questão de segurança hídrica, e também ainda é um grande desafio a gestão dos recursos naturais. Quando a gente fala isso, conservação da caatinga, conservação do solo, conservação das nascentes que ainda tiverem na região, né, tem todos esses detalhes. E um outro desafio muito importante que seria esse de alimentar um rebanho. Hoje, perto dos 32 milhões de cabeças, animais que dependem de recursos forrageiros, né? Isso eu estou falando só de caprino, ovino e bovinos. E a gente tem, em média, aí 1,8 milhões de estabelecimentos agrícolas na região. Só para a gente ter uma noção, o rebanho bovino do semiárido, e se a gente for para Paraíba também é muito significativo, só para a gente ter uma ideia, o Brasil está em torno, hoje já subiu mais, mas já estava, quando nós fizemos essas contas, está em torno de 180 milhões de cabeças, hoje quase 200 agora, mas por conta do censo, né? Isso aqui são dados do censo de 2017. E o Nordeste tem em torno de 12,5% desse rebanho bovino, e a região semiárida, aí é o que eu vim falando antes, onde tem irregularidade de chuvas e um período de seca muito prolongado, detém mais de 50% desse rebanho da região Nordeste, ou seja, uma parte está no semiárido e a outra está em região não semiárida, né? Então, veja que é muita cabeça animal, muito bovino, numa região que depende bastante de recursos hídricos e recursos forrageiros. A mesma coisa caprino. Então, nesse mapa aqui, quanto mais escuro, maior a concentração de caprinos. Então, você vê Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba mesmo, Piauí e ovinos. Também é uma concentração. Só voltando um pouco, quando a gente pensa em caprinos, o Brasil tem em torno de 8 milhões, de 8,2 ou 8,3 milhões de cabeças caprinas. O Nordeste detém em torno de quase 93% de todo o rebanho brasileiro. E dentro do Nordeste, na região semiárida, a gente tem em torno de 82%, ou seja, 6 milhões e 300 mil cabeças de caprinos estão sendo criados na região semiárida. A mesma forma, ovinos. O rebanho de 13, quase 14 milhões. O Nordeste detém em torno de 65% desse efetivo brasileiro. E dentro desse efetivo aí, 7 milhões ou 80,6% do efetivo ovino está inserido na região semiárida. Então, imagino que são muitas cabeças de animais que dependem de alimentos, de forragens, seja ela nativa ou conservada, ou adaptada, né, para se alimentar durante todos os dias. Então, a gente vê que a base alimentar dos rebanhos no semiárido, como um todo, generalizando aí, grande parte é a caatinga, a palma forrageira e ainda algumas gramíneas onde são possíveis de ser plantadas, né? A exemplo do sorgo, que tem se destacado muito bem em algumas regiões. E tem alguns locais, evidentemente, que dá para plantar capim-elefante, por exemplo, irrigar o sorgo, irrigar capim, mas não em todo o semiárido que suporta isso aí. Mas, em geral, a alimentação é baseada nessas três fontes, né? A fonte da caatinga, as nativas da caatinga, as adaptadas, como gramíneas, e a palma forrageira. Então, a gente fica pensando, por que a gente tem que conservar forragens? Como já disse, nós temos um período chuvoso e tem um período seco. E é no período seco onde tem os maiores problemas com a alimentação dos animais e, consequentemente, com produção e saúde também dos animais. Só para a gente ter uma ideia, um produtor que tenha hoje 30 cabeças bovinas
um peso médio aí de 30 quilos, e se nesse período seco, cada boi desse aí, cada bovino desse perder 80 gramas, e perde muito mais, num período aí de 6 meses, e considerando hoje o preço da arroba de boi, que chega em torno de 260 a 270 reais, quanto é que um produtor pode estar perdendo ou deixando de ganhar com o emagrecimento dos animais? Ou seja, somente pelo fato de ter reduzido a quantidade de alimentos na pastagem e ele não ter forragem conservada. Se a gente fizer essa conta, vai resultar em torno de R$7.000 só com perda de peso. Não é um valor pequeno para um produtor considerado pequeno com apenas 30 cabeças. E os animais perdendo 80 gramas por dia. Então, essa conta aí a gente geralmente não faz. E além, se a gente contar aí 7 mil, coloque que o agricultor, muitas vezes, como eu conheço, pode perder animais por questão de desnutrição, ou para não perder, ele passa a comprar alimentos. E muitas vezes, forragens que terminam sendo muito caras. Como eu já conheço e vejo de perto, pessoas comprando silagem ao preço de 50 centavos o quilo, comprando uma carrada de um caminhão 3/4 de palma forrageira, carregada até o gigante, na faixa de 450 a 500 reais, chegando até 600. Então, vá somando isso, ele tem que desembolsar mais o que ele deixaria de ganhar com os animais perdendo peso. Então, é uma situação bem dramática. A mesma coisa caprino e ovino, né? Se a gente pegar um rebanho de 60 cabeças, seja caprino ou de ovino, e ele cada animal perdendo em média 25%, 25 gramas por dia, durante 180 dias, tem uma perda geral aí em torno de R$2.600 que o agricultor deixa de ter quando seus animais não se alimentam bem e ele está emagrecendo. Isso aí eu estou colocando valores de perdas de peso mínimos. Tem animal que perde muito mais. Fora isso, tem vaca leiteira, por exemplo, diminui a produção de leite, a cabra leiteira diminui a produção de leite, cordeiro que estava para engordar para ir para o abate não pode mais ser vendido porque está perdendo peso, está muito magro. Então, tem essas situações aí. E tudo representa um valor, né? Então, aqui é só uma estimativa do que significa a seca e a falta de conservação de forragem. Então, o ideal seria o quê? Garantir a alimentação animal para o ano todo. Se a gente olhar essa figura aqui, vocês vão ver que tem uma subida, com o nome produção, que é na época chuvosa, ou seja, nessa curva que está sendo para cima, né, ou subindo, significa que no período chuvoso melhora a condição de forragem, melhora a condição de peso dos animais, melhora a produção de leite, uma série de melhorias ocorrem quando tem disponibilidade de forragem. Mas aí quando entra na época seca, tem também uma queda conjunta de perda de peso, falta de forragem e, consequentemente, perda de peso e perda na produção de leite. O que seria o ideal? Que aquele produtor que tem no período chuvoso o excedente, se a gente olhar aí, tem uma linha azul bem em cima, seria essa linha azul representaria que se ele pegasse toda a forragem excedente produzida no período chuvoso, estocasse na forma de feno ou de silagem, para usar no período seco. Então, estaria aí diminuindo essa questão dos custos de produção, as perdas de peso e perda de produção de leite e de carne durante o período seco, que dura aí de 6 a 8 meses. E a gente tem, no geral, aí várias forragens, várias opções, né? Uma delas é a caatinga. Embora a caatinga, a gente sabe que tem uma baixa disponibilidade de forragem, então é limitada. A caatinga não pode manter os animais durante o ano todo, porque quando inicia o período seco, ela começa a cair a folha, muitas vezes até um bom tempo, os animais conseguem comer aquela folha, e depois aquela folha é decomposta, ou seja, a própria terra ela vira um composto orgânico, os animais não conseguem comer, e principalmente no período seco, e consequentemente vão ficar com fome. Se o agricultor não tiver uma estratégia forrageira, ou seja, forragens conservadas, aí os animais que estavam dependendo da caatinga ou das capoeiras vão sofrer bastante com a falta de alimentos. Por outro lado, tem as opções de forragem, né? Um exemplo aí que eu venho dando é o capim búfalo, que tem uma produção de matéria seca estimada em quase 6 toneladas por ano, por hectare ano. E também a palma forrageira, que é extremamente importante na alimentação dos animais e na garantia da segurança alimentar. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui é uma caatinga no período chuvoso, dá para ver que
que essa caatinga, na verdade, é uma capoeira, né? Porque ela sofreu um desmatamento aí, mas tem muita forragem nativa, plantas espontâneas que estão surgindo. Mas, claro, aqui está a malva branca, tem aparecido bastante aqui. Tem a caatingueira, tem uma série de plantas aí, um conjunto de plantas que podem servir para os animais no período chuvoso. Mas no período seco, essa é a situação que a gente encontra. Então, não é novidade estar mostrando essas fotos, mas aí é a situação, o contraste que a gente tem. Se a gente vê no período de chuva, tem uma explosão de vida vegetal e animal aí dentro. Mas no período seco, então poucas plantas e só um chique desse consegue manter pelo menos a cor verde. E a disponibilidade de forragem aqui é muito baixa. Então, hoje a gente tem aí em torno de 84 milhões de hectares de caatinga, né? Mas que, como eu já disse, tem vários desafios. Um deles seria conservar a caatinga e outro manejar racionalmente para que não haja degradação da caatinga por parte do uso de animais pastejando sobre ela. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir esses impactos? Um deles é fazer a conservação, né? Então, que tipos de conservação a gente pode fazer e reduzir a dependência de alimentos de insumos externos dentro de uma propriedade e também evitar que hajam perdas, né, que ocorram perdas de animais ou perda de produção dentro da propriedade. Então, uma das opções, uma das estratégias seria conservação ou estoque vivo. E o que seria esse estoque vivo? A gente fala de conservação de forragem, mas só pensa no estoque fenado ou desidratado ou no estoque fermentado, como a silagem. Mas tem um estoque vivo. Então, a gente defende essa ideia do estoque vivo, por exemplo, um plantio de palma muito bem conduzido, ele ali tem, o agricultor conserva aquela forragem durante todo o período, mas na forma viva. Essa palma está viva para servir aos animais na hora necessária. Pode fazer a plantio de palma de várias formas. Uma é a palma solteira, né? Ou seja, só a palma. Muita gente vem optando hoje, principalmente o agricultor familiar, que tem uma propriedade pequena, para aproveitar os espaços da terra, fazendo o consórcio da palma forrageira com a glicídia. Isso aí é um exemplo que tem lá no Instituto Nacional do Semiárido, que tem a palma e essa leguminosa chamada glicídia. É uma boa forragem, é uma forragem rica em proteína, enquanto a palma é rica em energia e também em água. E esse consórcio, muita gente pergunta, mas não está prejudicando a palma? De maneira alguma. Uma planta está beneficiando a outra aí tranquilamente. Então, as análises já foram feitas, já se percebeu que essa glicídia mesmo, ela não vai virar árvore, ela é cortada sempre que passa dessa altura aqui um pouco mais, cortada para ser colocada, triturada e colocada no coxo para os animais. Outra forma seria o uso de sistemas agroflorestais, que na verdade é um desbaste que se pode fazer na caatinga sem desmatar muito. Até nesse agricultor aqui, eu já tinha dito a ele que ele deu uma desmatada mais do que devia, mas podia ter deixado mais plantas, mas assim mesmo nasceu um banco de gramíneas aí que ele não plantou uma semente. Estava lá só esperando a oportunidade para crescer e para germinar essas sementes lá naquele banco. Antes era uma caatinga muito fechada, quando ele fez o rebaixamento também, ou ainda um corte de algumas árvores, então aumentou a área de luz e essas sementes saíram germinando aí e formou um banco de gramíneas muito interessante para ele colocar os animais. Outra forma de conservar forragem, né, como já disse, tanto pode ser a forma viva, de palma, como também tem outras plantas, né, como a glicídia mesmo, aqui a formação de um banco de proteína. Nessa foto aí, se vocês olharem, vocês vão ver que tem uma faixa verde bem condensada mesmo, que ali é um banco de proteína, isso é um agricultor da região do Curimataú de Solânia, aqui no estado da Paraíba. Ele usa esse banco de proteína para fornecer aos animais, cortar a forragem, fazer silagem, e também ele aproveita a lenha para uso
em casa, né? Queima e usa em casa. A gente tem falado muito da glicídia. Pronto, isso aqui é um banco de proteína lá do Instituto Nacional do Semiárido que a gente vem estudando a glicídia como uma forragem que pode suprir parte da necessidade de proteína dos animais. Então, isso aqui é um banco de proteína também de glicídia, que a gente já se inspirou no seu Luiz Souza, que era aquela foto anterior, para que a gente pudesse estudar melhor a forma de espaçamento, a frequência de corte, a altura de corte dessas plantas, né? Então, são pesquisas que vêm sendo feitas lá no Instituto para a gente depois divulgar sobre o manejo da glicídia com fins forrageiros. Outra planta que pode ser conservada no estado vivo, né, por ser mantida, e que é uma boa forrageira também, é o feijão guandu. Essa foto aqui é da região aqui de Caturité, vizinho a Campina Grande, no Cariri Oriental, e que o agricultor mantinha esse plantio de feijão guandu como fonte de proteína para os animais. E também incluía esse feijão guandu na silagem que ele preparava. Outra forragem também muito importante, muito interessante, é a moringa, que tem um potencial enorme na região, excelente valor de proteína. Imagine que uma planta dessa possui em torno de 22% de proteína, é fácil de manejá-la, é fácil de cultivar, ao corte ela rebrota rapidamente. Então tem um potencial enorme para ser utilizado aqui na região como forragem. Essa também foto é lá desse agricultor aqui na região do Cariri. A glicídia novamente. Tem outras opções, né, que seria a própria manutenção da pastagem em boa qualidade, consorciada com outras plantas, como é o caso aqui do capim-búfio, com a leucena. Então, os animais consomem o capim-búfio e em cima consomem a leucena, que é essa árvore que está aqui, está crescendo, né? Novamente, capim-búfio. Nesse caso aqui tem essa planta que está no meio aqui, é a maniçoba. Isso aqui é na Embrapa, em Petrolina, é um experimento que eles vêm fazendo de consórcio. Muita gente vai dizer, mas como é que pode manter a maniçoba? A maniçoba é uma excelente forragem, só que tem aquele risco de intoxicar os animais e matar. Mas aqui é um estudo que eles estão fazendo para desenvolver variedades de maniçoba e também para estudar o comportamento da maniçoba em consórcio com o capim-búfio. Claro que quando vai usar para os animais, essa maniçoba é cortada e ensilada. Um outro consórcio seria, como eu já mostrei anteriormente, essa foto é lá na Bahia, da leucena, também no capim-búfio. Nessa propriedade tinha vários pés de leucena e dentro de uma pastagem de capim-búfio. Então, os caprinos lá do senhor, acho que era seu Luiz, se eu não estou enganado o nome dele, os animais consumiam o pasto e, ao mesmo tempo, ia para o pé de leucena e conseguiu comer também suas folhas. E aí, balanceava muito bem a dieta. E no período de chuva e também no período de seca, diminuía muito aquela questão de necessidade de alimento. O agricultor também, com uma planta dessa, ele pode cortar, podar e triturar os galhos em folhas, também desidratar e guardar para utilizar no período seco. Outra gramínea, como eu já mostrei aí, o sorgo forrageiro, que essa foto é de um agricultor também da região do Cariri. Então ele planta, colhe e converte ela em silagem, né? Faz a ensilagem dessas plantas para utilizar justamente no período seco. Pouca gente conhece, mas é outra planta aqui chamada milheto, que tem uma capacidade de produção muito parecida com a do sorgo. E produz essa espículazinha aqui com seus grãos, que fornecem energia muito próxima também à energia do milho. Então, uma região que temos limitações de chuva para produzir milho, por exemplo, é uma loteria, né? Então, tem outras opções de gramínea que podem ser plantadas, como o sorgo forrageiro e o próprio milheto. Eles têm um ciclo mais rápido e também têm uma boa resistência a estresse hídrico, ou seja, parou de chover, ele não sofre tanto, ele continua crescendo. E outra forma de estocar também forragem seria conservar os pés de mandacaru, de xique-xique, ou até mesmo plantar, como é o caso aqui, essa aqui é numa foto da Bahia, onde lá eles fazem o cultivo do mandacaru em várias áreas, para que num período de seca extrema, seja cortado e fornecido para os animais. Gelverg, aqui na região da Paraíba, os agricultores não têm muito o costume de plantar o xique-xique, o mandacaru, né? Eu visitei Alcantil o ano passado
e a agricultura relatou lá que, disse assim, nos anos anteriores aqui era cheio, mas aí veio a seca e a gente cortou tudo. Aí eu disse, e vocês não plantaram, não? Ela disse, não. E se planta? Quer dizer, olha aí a falta de informação, né? Justamente. Isso mesmo, Rodolfo. A gente vê que é uma das estratégias, né, para socorrer as criações, né, é utilizar o mandacaru, o xique-xique, mas principalmente o mandacaru. Só para você ter uma ideia, o pessoal corta, muitas vezes, derruba o pé mesmo, então uma planta de mandacaru adulta que tinha aí 15, 20 anos, estava bem frondosa, bem adulta, o pessoal vai lá, mete a foice ou o machado no tronco e derruba. Quer dizer, em meia hora você mata uma planta adulta. Quando o ideal seria, pelo menos, tirar os galhos e plantar alguns para ir conservando esse mandacaru, essa forragem. Eu digo sempre que é uma forragem do futuro, né? Você planta hoje, daqui a 5, 10 anos, você está colhendo. E muita gente diz, mas vai passar muito tempo se eu plantar hoje para colher. Mas se ele não plantar hoje, também daqui a 10 anos ele não tem nada. Né? Então é melhor plantar alguma coisa hoje e esperar e ir utilizando os outros pés já adultos, do que não plantar nada daqui a 10 anos, nem ter o pé adulto que ele vinha tirando, nem ter um novo que ele plantou. Então, o que a gente sempre diz é que se o agricultor corta, por exemplo, 10 galhos de um mandacaru desse, se ele pegar um de cada pé, cavar um pouquinho ali e deixar em pé, ele já plantou um pé de mandacaru. Não precisa fazer um cultivo, não. Se deixar próximo, ali de onde ele tirou, pelo menos um galho daquele no chão, já está plantado. Daqui a 10 anos ele vai tirar de 2 já, né? Então é uma estratégia. Mas tem a palma de espinho. E que muitos agricultores hoje pode ser cortada, essa palma pode ser cortada, se chama assar, né? Ou seja, fazer uma coivara para queimar os espinhos, triturar e fornecer para os animais. É uma palma que tem uma boa aceitação ou aceitabilidade pelos animais. Pouca gente ainda vem usando, mas ela tem um potencial. Hoje existe uma máquina forrageira que ela foi desenvolvida aqui em Campina Grande, que ela tritura a palma do jeito que está aqui com espinho, o mandacaru com espinho, do jeito que vai, o facheiro, o xique-xique, ela tritura e fica aquele material bem pastoso, né? Por um lado é bom, porque faz esse serviço, evita a queima, mas por outro também é um perigo de também, se as pessoas passarem a usar indiscriminadamente essas plantas, sem repor o estoque. Então corre esse risco, né? A máquina tem esses dois lados, né? Adiantando aqui, o xique-xique, como eu já disse, é importante para uma situação de seca extrema, de não ter mais forragem, recorrer ao xique-xique. E a outra forma de fazer conservação é por meio de material seco ou se não desidratado, né? Quando a gente fala seco ou desidratado, eu gosto de dividir em duas situações. Aquele seco naturalmente, que a gente chama feno em pé, e o desidratado, que é aquele que você corta e coloca no sol para ele perder água e você depois guardar. Então, o feno, por exemplo, isso aqui quando se pega um pasto e na época chuvosa está com bastante pasto ali e os animais não entram, ou seja, faz uma vedação de pasto, o agricultor tem essa opção de fazer, né? Prender ali para os animais não entrarem e naturalmente aquelas plantas e gramíneas principalmente, elas vão secar, vão crescer, vão soltar flores, sementes e vão secar. Mas os animais não entram, só vai entrar num período seco mesmo. Então, para pelo menos esses animais terem uma fonte de fibra. Nesse caso aqui, por exemplo, uma cabra dessa, que é leiteira, ela está aqui se alimentando só como fonte de fibra. E quando chegar lá no aprisco, com certeza esse agricultor tem palma e tem outros alimentos para fornecer. Então, aqui é uma forma de apenas dos animais consumirem essa planta que foi secada naturalmente
ficou no sol aí, nasceu, cresceu e secou no próprio pasto, e que muita gente chama, e que a gente chama feno em pé, né? É claro que a composição de um material desse, se for uma gramínea, por exemplo, se um capim búfalo, por exemplo, no período de chuva, bem verde, ele tem em média aí 5,5%, 6%, até 6,5% de proteína. Se deixar ele secar naturalmente, como está aqui, ou fazer o feno em pé, ele cai um valor para, no máximo, 3%. Então, tem uma queda grande aí de nutrientes, né? Mas, assim mesmo, serve de fonte de fibra para os animais. Então, se fosse aqui uma cabra, uma vaca, uma ovelha, estaria comendo, quando chegasse no aprisco, e ia comer outro alimento para complementar a questão, os nutrientes que estão faltando, né? Então, ela que entra como uma fonte de fibra. Mas que é importante, é muito importante, porque é melhor ter isso aqui do que não ter nada na propriedade e o agricultor ficar desesperado tendo que comprar alimento de fora. A opção desidratada, vou dar outro exemplo aqui, mesmo com o capim búfalo. Isso aqui é na Fazenda Experimental do Instituto Nacional do Semiárido, aqui em Campina Grande. Tem o capim búfalo, né, dessa variedade aí, molopo. A gente deixa crescer, não entram animais aí. Chega, quando ela cresce, aí já começa a soltar a inflorescência, né, a sua panícula. Ele é cortado e colocado no sol para desidratar. Então, ele não vai secar no campo. Ou seja, não vai secar no pé mesmo, não vai virar feno em pé. Vai virar um feno que a gente cortou e desidratou. E tem outros capins, não precisa ser só o búfalo. Isso aqui, por exemplo, foi no Cariri, um capim belota. Esse agricultor cortou esse capim, colocou no sol, desidratou e guardou. Então, está aqui um exemplo. Lá no INSA, aquele capim que estava, o capim búfalo que estava, foi cortado verde, espalhado ao sol, para desidratar. Uma vez ele seco, é guardado para a gente utilizar no período de escassez de alimentos. Então, vai ter forragem. E qual a diferença desse aqui, desse alimento aqui, quando secar, para aquele que foi seco no campo? Esse aqui, quando secar, desidratar, né, ele vai manter aí 5 a 6% também de proteína, enquanto o outro, que foi seco no campo, naturalmente mesmo, baixou de 6 para 3. Então, e não só proteína, né, mas também os outros componentes fazem parte da nutrição dos animais. Que também pode ser uma planta, não precisa ser só capim, né? Pode ser uma planta também leguminosa. O guandu ele serve para isso, a própria glericídia serve, qualquer planta que pode ser cortada verde e colocada para desidratar. A maniçoba mesmo é um excelente, produz um excelente feno. E a maniçoba é tida como uma planta tóxica, né? Mas que é uma excelente forragem. Lá na frente a gente vai comentar um pouco sobre ela. Então a gente tem feito, junto com o INSA, com a equipe de pesquisadores, vocês lá do INSA, a gente tem feito algumas demonstrações junto a agricultores, né? Essa aqui é na região de Aroeira, se eu não estou enganado. Nós fizemos no Fogo Buzeiro. Eu estou enganado, não estou enganado. Então nós temos essa caixinha de madeira, feita bem simples, que é justamente para o agricultor ver que não precisa de uma máquina para fazer aquele fardo de feno. Se ele tiver uma caixa de madeira ou madeira velha lá na propriedade dele, ele pode fazer uma forma para colocar e compactar o capim que está desidratado. Então, compacta, amarra e guarda. Compacta, amarra e guarda. Então, ele guardado em fardos é interessante porque melhora a organização, ganha mais espaço e diminui o risco de acúmulo de ratos, por exemplo, debaixo de um paiol de feno. Outra forma é também, como eu já disse agora, se fosse glericídia, se fosse a maniçoba, se fosse o feijão guandu, é passar numa forrageira, colocar para desidratar e guardar também em sacos. Isso aqui eu acho que é uma catingueira. Pela foto aqui, não estou lembrado qual a planta. E outra forma de conservar, né, seria por meio da ensilagem. E a ensilagem é nada mais do que pegar uma planta, triturar, guardar sob proteção do ar, né? Ou seja, bem embalada mesmo, né? E
depois utilizá-la. Essa planta aquele material vai fermentar e produzir a silagem. Então, plantas que têm sido utilizadas normalmente para a ensilagem aqui na região, o sorgo forrageiro é uma boa planta, o milho, que é o que produz uma das melhores silagens, né? É o milho, principalmente quando vai com a espiga e tem um grão que fica leitoso, você pega, aliás, farináceo, na verdade, quando você pega e espreme, então está no ponto de fazer a silagem, ou seja, está bem maduro e o milho, na linguagem do agricultor, está ficando zaroio, né? Então ali está no ponto de ensilar. Da mesma forma o sorgo. Chegou na panícula dele, naquele que produz, no cacho dele, como se diz, amassou os grãos, ele começou a soltar uma farinhazinha, a farinha, né, a goma, como se diz, então ele está no ponto de ensilar. Então, o sorgo, o milho, o capim-elefante, e pode também fazer silagens mistas, né? Misturar várias forragens para produzir uma silagem só. Eu tinha falado também da maniçoba, então veja que eu estou saindo de uma planta adaptada, bem adaptada à região, para outra nativa. Então, a maniçoba mesmo, quem tem maniçoba, tem que ter o cuidado para os animais não comerem verde, né? Mas ali ela não pode ser considerada uma inimiga total do agricultor. Ela pode ser uma excelente forragem. Então, nesse caso aqui, na Tenório, aqui na entrada de Tenório, aqui no estado da Paraíba, né? Essas maniçobas podem ser cortadas, trituradas, né? Corta o galho, tritura a maniva, com folha, com tudo. E tem duas alternativas. Ou deixa no sol para secar e ela perder o ácido cianídrico, que é a substância que causa intoxicação nos animais, intoxica e mata, né? Se for se for fornecer verde. Ou ainda pegar essas plantas, cortar, triturar e ensilar. Então, tanto ela ensilada quanto ela fenada, ou seja, desidratada, ela perde o ácido cianídrico e não causa morte nos animais, né? Então, os agricultores devem começar a ver a maniçoba com outros olhares, né? E ver que é uma planta amiga dele. Agora, repito, ela pode intoxicar e matar os animais se fornecidas verdes. Nessa foto mesmo, que a gente tirou, pode ver que por trás aí tem umas cabras aí escondidinhas ali, e elas estavam andando só pegando as folhas maduras que caíam. Naturalmente, elas não vão e abocanham a folha verde. O risco aqui é se, por exemplo, quebrar um galho desse e a folha murchar e o animal comer, aí ele tem risco de intoxicação. E às vezes não é só uma folha, ele tem que comer bastante para se intoxicar, né? Então eu digo que a maniçoba é uma grande forragem que nós temos no nosso semiárido e que a gente precisa saber utilizar esse recurso forrageiro nativo. Está aqui outra foto, né, da maniçoba, isso aqui na beira da estrada. Pronto, é um exemplo aqui. Uma vez que a gente estava fazendo expedição de coleta de forragens nativas, tem dois rapazes, esses que estão de azul aqui, nesse trator fazendo corte de maniçoba na beira da pista aqui, que vai até Santa Luzia, né, de Campina Grande a Santa Luzia. E nós, os pesquisadores Luiz, o Carlos, o Romildo e o George, que está na outra ponta de óculos escuros, a gente vinha acompanhando, e eu tirei a foto, vinha passando e acompanhamos, vimos esses rapazes cortando maniçoba e a gente parou para conversar com eles. Eles disseram que tanto ia fazer silagem como os animais da fazenda que eles trabalhavam já estavam adaptados a comer a maniçoba verde. Mas eu não recomendo que façam isso, eu recomendo que eles coloquem ou façam silagem ou feno. E o que é que pode entrar como numa silagem, quais as forrageiras que podem ser utilizadas? Tem várias, são várias forrageiras que podem ser utilizadas aí para um agricultor fazer sua silagem, seja ela de saco, seja ela no silo trincheira ou buraco, como muita gente conhece, seja ela no silo de superfície, seja a silagem num tanque, aliás, num tambor desse de polietileno, da forma que ele fizer, resulta em silagem, né? O segredo é retirar o ar.
E podem ser utilizadas várias forragens, vários tipos de forragem. Um deles é o sorgo, como eu já falei, a moringa também pode ser utilizado na forragem, pode ser utilizado forragem só, por exemplo, só de sorgo, uma forragem só de capim, pode ser feita uma forragem, uma silagem só de milho, mas também muitas vezes o agricultor não tem uma quantidade suficiente só de sorgo. Ele tem às vezes capim, tem maniçoba, tem no outro canto a glicídia, tem a moringa, tem outras plantas da caatinga que pode cortar e colocar dentro daquele silo. Então ele pode fazer isso, pode fazer uma silagem mista, né? Nesse caso aqui, um dia de campo que nós fizemos em Caturité, a gente estava dando um exemplo de uma silagem mista. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de forragens que entrou. Então, uma delas foi o sorgo, a palma forrageira, a glicídia, o feijão guandu. Então, pronto, essas 5 forragens entraram nesse processo de ensilagem que nós fizemos lá no Cariri. Então, foi um dia de campo onde teve a participação dos agricultores, eles participaram, trituraram, compactaram e viram que dá para fazer silagem. Não precisa só ser de uma planta, e sim pode fazer várias plantas. E a vantagem é que quando você usa plantas diferentes, melhora e muito o teor nutricional dessa silagem, né? A valor de composição nutricional. Aqui também, em Barra Santa Rosa, a gente fez outro dia de campo e tinha uma variedade de plantas que foram utilizadas, né? Capim de planta de açude, o mandacaru, uns galhos de maniçoba, galho mais verde e mais finos, né? Deu também para o amaniva da maniçoba, deu também para entrar. Palhada de milho, alguns galhos de leucena. Então, isso aí foi tudo, entrou na trituração e se transformou em silagem. Todo esse material aqui, ó, aquele material que eu mostrei, é esse material aqui que está triturado e a gente fez silagem com os agricultores, demonstrando e fazendo silagem no saco. E com 40 dias a gente teve uma conversa com eles e todos eles ficaram muito entusiasmados e hoje já utilizam essa técnica de ensilagem para alimentar para fazer forragem e alimentar seus animais. Essa aqui é uma silagem de sorgo, né? Ou capim sorgo, como muita gente chama. Essa silagem aí, para vocês terem uma ideia, também em Caturité, uma propriedade do seu Antônio Trovão, que eu acho que muita gente conhece, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e conversando com ele, tá me mostrando que esse silo tinha sido feito há mais de 4 anos atrás. Então, ele é uma dos agricultores que eu vejo que usa uma estratégia extremamente importante. Ele, todos os anos, faz muita silagem, vários silos, e o trabalho dele durante todo o ano é praticamente fazer silo para alimentar o rebanho leiteiro, de gado leiteiro que ele tem. Então, é uma pessoa que entra seca e sai seca e ele não tem problema de escassez de forragem na sua propriedade. Então, voltando aqui, esse silo mesmo que o do seu Antônio era um silo tipo trincheira, ou silo no buraco, como muita gente fala, né, popularmente. Mas tem outra forma de silo, que seria esse aqui, o silo tipo cincho. Então, tem uma forma que é feita, tem algumas organizações sociais que tem essa forma. Então, o material vai sendo colocado ali, compactado, e essa forma vai formando essa torre aqui, que parece mais um cuscuz. Isso aqui é uma silagem. Quando chega lá na frente, quando tem fermentado, retira e os animais consomem tranquilamente. Então, aqui um rebanho comendo silagem. Então, o bovino, caprino, ovino, tem uma preferência muito grande por silagem. Sendo uma silagem de boa qualidade, não tem rejeição nenhuma. Então, a aceitabilidade da silagem é sempre muito boa. E a silagem tem a vantagem de manter também a composição e os níveis nutricionais dos alimentos ou das forragens que foram utilizadas. Para que a gente venha falar de alimentos, de alimentação, de questão
de segurança alimentar de rebanhos no semiárido, e especialmente aqui na Paraíba, né? Por exemplo, na região do Curimataú, do Cariri, do Agreste, do Siridó, é importante que também não só dependa do agricultor, mas também que sejam desenvolvidas outras estratégias, né? Então, existe uma necessidade muito grande de uma política pública por parte dos poderes, né? Seja ele poder municipal, prefeituras municipais, por exemplo, ou governo do estado, uma política pública para produção e estoque de forragem no estado da Paraíba, ou nos municípios da Paraíba. Também assistência técnica, a necessidade de crédito rural, difusão de tecnologias. Então, tudo isso implica em sensibilizar os agricultores a trabalharem mais com a parte de conservação de forragens e, consequentemente, reduzirem as perdas durante o período seco. Então, imagine que tem municípios que dependem da produção agrícola e produção de leite, por exemplo, tem um bom movimento, emprega pessoas no campo, e, de repente, tem uma crise séria por falta de alimentos, por falta de forragem naquelas criações. Então, consequentemente, vai haver perdas tanto de produção como também redução de renda das pessoas que trabalham direta e indiretamente com a caprinocultura, ovinocultura ou bovinocultura de leite. Então, existem algumas ações já, né, a respeito disso. Um exemplo aí, o Procas, que eu acho que a Empaer está envolvida também, é do governo do estado. Aqui foi uma oficina que foi feita lá em São Domingos, a gente trabalhando com agricultores e nessa comunidade, e mostrando como fazer silagem, que muitos deles ainda têm muitas dúvidas, e foi um momento muito rico de troca de experiências. Então, a gente fez silagem, trabalhou com esses agricultores, fazendo a prática, e, com certeza, sensibilizou bastante gente naquela região. Sobre o Procas, Gelberg, temos um trabalho, sim. Inclusive, esse que eu te falei lá em Alcantil foi um trabalho de fiscalização que a gente fez no ano passado, e teve uma parceria muito boa. E seu nome, o nome do INSA também foi citado, com relação àquela planta que absorve o sal da água, né? Sim. E foi muito interessante sobre isso. Isso. A Ervasal, né? Por meio do Procas, nós fizemos boas parcerias com o IDS, com o Coptera, acho que foi o IDS quem estava mais à frente. E o próprio Procas mesmo. Foi um momento muito rico de troca de experiência. Um exemplo está aqui também, outro dia de campo que nós fizemos, que a gente trabalhou muito bem essa questão da produção e do estoque de forragens, né, para agricultores da região do Cariri. Então, sempre a gente teve esse bom relacionamento aí com o Procas, e é um programa extremamente importante para o desenvolvimento da agrícola da região. E também é, como eu digo, são questões de, como eu falei ali atrás, questão de políticas públicas, maior assistência, maior difusão tecnológica. Então, por exemplo, como eu tinha mostrado uma foto lá atrás, em que tinha um dos nossos pesquisadores bolsistas fazendo a compactação do feno, está aqui o resultado desses agricultores e agricultoras participando, e a gente mostrando como se faz o feno, que não é nada demais. Muita gente tem a ideia de que quando vê um fardo desse, é caro, tem que ter um maquinário. Muitas vezes o agricultor mesmo, familiar, com sua forma, ele faz isso aí tranquilamente, né? Só baixa uma forma de madeira e barbante, o material para ensilar, para fenar, né? Então, isso aqui é uma forma da gente fazer difusão tecnológica. Novamente, também, sobre fenação, um outro processo de difusão tecnológica, também era com o pessoal do Procas. Acho que você conhece o Miguel, que está sentado aí nesse fardo de feno, e o pesquisador Carlos, que é lá do INSA. O Carlos, quem trabalha com feno. E, Rodolfo, aí eu digo o seguinte, que como as considerações finais, né, o tema é muito amplo, considerações finais que eu poderia deixar como mensagem seria que a necessidade de maiores investimentos em ATER, né, ou seja, assistência técnica, e principalmente voltado para a conservação e estoque de forragens, ações de difusão, informação para agricultores e técnicos sobre conservação de forragens. Então, imagino que muita gente ainda não conhece nem silagem, nem feno, né? Isso aí eu digo porque
Eu já presenciei, e a gente anda bastante em comunidade, tem muita gente que não vê, alguns ouviram falar, e quando a gente mostra, eles ficam muito impressionados, né? Principalmente com o cheiro da silagem. Coisa interessante que também tem pessoas que sensibilizem os agricultores, né? E também os próprios técnicos a saberem usar os recursos vegetais adaptados, tanto adaptados como os nativos da caatinga, para estes virem como forragens, né? Forragem de boa qualidade. E outra é a necessidade urgente, e sempre é urgente, de programas, né? De maior conservação de forragens para garantir a segurança alimentar dos animais, né? Nos períodos de estiagem, né? Está aí um período que a gente já vem desde julho do ano passado até hoje com praticamente nenhuma chuva. E esses dias mesmo, a temperatura muito elevada, o que tem de água nos açudes ou barreiros que estão com água baixa está evaporando cada vez mais e a questão alimentar está cada vez mais escassa. Então, se o agricultor não tiver aquele estoque, a situação fica complicada. Então, ele vai depender de insumos externos. Quando eu falo insumos, comprar palma, comprar uma carrada de capim, comprar um farelo, tudo de fora para poder alimentar seus animais. E isso encarece bastante a produção. Então, meu amigo Rodolfo, essa era o que eu tinha a falar com você. Eu que agradeço, Gilberto. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer para mim. Gente, obrigado aí por ter assistido. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau. Se você gostou do programa até agora, eu convido vocês para assistir até o final. Tem uma participação especial de um amigo meu, do seu Rosângelo. Ele é incrível, né? E tem o nosso Falha Nossa, você não vai se arrepender. No quadro Fala Agricultor de hoje, quem mandou o vídeo foi seu Rosângelo Marques. Ele é agricultor do município de Massaranduba, do sítio Passagem. Ele gravou esse vídeo para nós, mostrando um pouco do seu sítio. Oi, Rodolfo. Bom dia, como é que você tá? Olha aqui eu no meu paraíso, onde eu me escondo. Aqui é a minha tranquilidade. Olha aqui, Rodolfo, vou mostrar um pouco aqui do meu sítio, certo? Aqui, ó, dá pra você ver, né? Tem a rua de coqueiro aqui. Eu plantei esses coqueiros aqui, em média de 8 metros de distância um para outro. Esse aqui tinha macaxeira. Eu já tirei essa macaxeira aqui. Aqui eu vou encher de BRS capim-açu. Vou mostrar um pouco aqui do meu sítio, ó. Eu tenho uma parte baixa, tem outra parte assim de serra montanhosa, certo? Ali tem as barragens, tenho 5 barragens aqui. Ali tem uma caixa d'água que eu fiz, foi eu mesmo aqui com o pessoal que fizemos, com concreto, certo? De 30 mil litros. E ali eu vou encher e botar água por gravidade. Ela vem pra cá por gravidade, certo? Em outras partes é difícil de ver o meu sítio todo, porque é todo de relevos, né? Uma parte baixa e outra alta não dá para ver tudo, mas aqui o que eu estou podendo mostrar. E olha os coqueiros como já está aqui, ó. Já tão grande, na época não tinha água, mas já estão desenvolvendo. Esse ano eu já tomo água de coco daqui, e os amigos também, Rodolfo. Ó, Rodolfo, continuando, aqui ó, estou no plantio do capim BRS capim-açu, né? Esse capim aqui está com 75 dias de cortado, certo? E veja aqui o desenvolvimento desse capim, ele ainda cresce muito mais, ele chega a uns 5 metros, 5,5. A macaxeira eu estou já tirando ela aqui, aqui ó, aqui embaixo também, já está toda no ponto de tirar. Eu vou tirar, aproveitar as águas e encher de BRS capim-açu. Aí é show. Olha aqui, o espaçamento desse capim, ó, mais ou menos 1 metro. Veja como ele fecha, desse tamanho já está fechando, ou seja, por isso que é melhor se plantar com 1,20 m se for colher manualmente e 1,5 m se for colher com máquina. Olha o tamanho desse capim. Vou entrar aqui para vocês verem. Olha o que desse capim está. Entendeu? E ele sofreu bastante com a lagada. E aí entrou até uns bichos aqui, até deu uma ruída nele. Mas olha o perfilhamento desse capim. Não dá nem para contar. Ó. 2, 4, 6, 8, 10, tem uns 30. Tem uns 30 perfil, ele perfila, cada corte que dá ele vai perfilando mais. E um segredo é cortar rente com o chão. Tem pessoas que cortam capim
elefante ou cana deixando toco, isso não é bom. Quanto mais dentro do chão você cortar, melhor, mais forte ele fica. Ó, Rodolfo, esse aqui tá com 15 dias que eu plantei aqui, ó, já tá olhando todinho. Esse aqui, claro que não se vai plantar dessa forma, mas eu plantei esse aqui que foi alguns tabos que sobrou da feira, e eu enterrei aqui para se multiplicar. Quando ele olhar mais, eu corto esse pedaço e já boto para outro lugar, entendeu? Fazendo aqui a curva de nível, ó, mas veja que todo ele tá olhando. Show de bola. Não tiver com tempo de plantar na hora, aquele mesmo processo que eu mostrei ali na arleira, olha o que eu fiz aqui, olha, tá vendo que já tá perfilhando todinho. Aqui só eu vou arrancar um, ó, pronto, aqui eu já posso, ó, aqui eu já posso agora plantar definitivo. O cara não tá com tempo, não tem terra molhada, pronto, aqui eu já planto, ele já vai se embora. Ó, Rodolfo, só a parte que estava enterrada era essa daqui, mas olha só a raiz, ó, raiz saindo dele todinho, certo? Todinho. Aí aqui agora, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou enterrar ele assim, ó, já tá os dois pés, certo? Já não perde nada. E eu ganhei o tempo porque ele não morreu, né? Porque eu não tinha tempo de plantar. E esse daqui, eu com o pessoal aqui, minha equipe, meus colaboradores, plantamos quarta-feira. Tá vendo que já tá alguns olhando aqui, ó. Eles tinham um pouco de raiz, já tem deles que estão mais já olhando aqui, ó. E eu fiz essa leira aqui, porque aqui como tem muito declive, já forma a curva de nível, para a água não descer direto, que isso também vai reter os nutrientes e a água, né? Então vai ser benefício. Aqui, Rodolfo, vou mostrar só como planta esse aqui, ó. Esse que tava ali, que eu arranquei agora. Vou plantar aqui pro bichinho sofrer, ó. Já, como já tá olhando, certo? Aí aqui só é, ó. Botar a terra aqui. Botar a terra aqui, ó. E aqui já tá plantado. Entendeu? Pronto, e aí está. Esse capim-açu, Rodolfo, é esse capim aqui, ó. Esse aqui eu não plantei não, foi uma torce. Um galho caiu aqui, aí eu deixei aqui pra... Não fui cortar não. O que eu quero mostrar aqui, ó. Ó a palhagem dele. Segura a palhagem de baixo até em cima. Mesmo ele maduro, ó. Não esconde todinho, ó. Não, o capim que não tem pelo, ó. O cabo não se coça nada, né? Não incomoda nada, entendeu? E esse capim aqui, Rodolfo, foi através de você, no Fortalecer Rural, que me deu força para que hoje eu estivesse até inclusive comercializando esse capim. Eu estou vendendo levando esse capim para a feira de gado, Campina Grande, todas quarta-feira. E através de você, aí eu já estou no YouTube, certo? Os caras estão me ligando de vários lugares e também gostaria de, através dessa oportunidade, mandar um abraço para todos aqueles que optaram pelo BR Capim-açu, desenvolvido pela Embrapa. Certo? É um capim que não tem pelo, como eu já mostrei, um capim que fica grande, fica maior do que isso aqui, certo? E também os canais lá, Carlos Silva do canal Coisas da Paraíba Oficial, também veio o Matuta, estão me dando um apoio a todas as pessoas também que querem comprar o capim, porque é um desenvolvimento, melhoramento genético desenvolvido pela Embrapa. Tá aqui os fatos, e pessoas que já compraram estão indicando para outros, e as pessoas chegam e veem de onde foi esse capim? Rosângelo. E aí estão comprando e todos estamos ganhando juntos, né? A dica técnica de hoje é uma reportagem do programa Vida no Campo,
ensinando a preparar uma silagem de milho. Estamos de volta com Vida no Campo. Uma boa silagem é capaz de aumentar e muito a produtividade do gado leiteiro. E nós acompanhamos todas as etapas da produção desse alimento tão importante, desde a colheita até o armazenamento. Veja só. A alimentação é fundamental na criação do gado, seja ele de corte ou de leite. Por isso, a produção de alimento para nutrir rebanhos, principalmente em períodos mais secos, com falta de pastagem, qualidade e quantidades suficientes, tem levado produtores a buscar alternativas. Neste período, o milho é um dos produtos mais utilizados para o processo de silagem, pelo valor nutritivo e boa aceitação dos animais. Esse recurso é muito utilizado pelos pecuaristas, como forma de manter a produtividade dos animais, principalmente no período de estiagem. Aqui na fazenda do Nivaldo, em Caldazinho, interior de Goiás, não é diferente. Há 10 anos, o produtor de gado leiteiro resolveu investir na silagem. Ele procurou a ajuda de um profissional da área e de lá para cá, muita coisa mudou por aqui. Antes da assistência, a gente trabalhava com 60 vacas, 40 em lactação e 20 vacas secas. E de acordo com a evolução do processo, que a gente teve que fazer essas mudanças. Antes de investir na silagem de milho, o produtor utilizava cana-de-açúcar para alimentar os animais. Na época, ele enfrentou muitas dificuldades, principalmente com a colheita. O serviço é muito pesado, o serviço braçal, o corte da cana, pôr na carroça, levar para o galpão, triturar, misturar ureia e servir no coxo. É um serviço totalmente 100% manual. Esse é um processo muito trabalhoso, trabalhar com cana. Aqui nessa propriedade, para produzir os 18 hectares de milho para silagem, o agricultor investiu neste ano R$90 mil, desde a colheita até a silagem pronta dentro do silo. Aqui na fazenda do Nivaldo, a ensilagem é uma das estratégias mais utilizadas por ele, já que é garantia de sucesso na alimentação do gado leiteiro. A fase da ensilagem também é um dos momentos mais críticos de todo o processo de confecção da silagem. Afinal, é o processo de enchimento, compactação e vedação do silo para garantir a fermentação adequada, a conservação e a manutenção da qualidade da biomassa trazida da lavoura. Alguns aspectos que precisam ser considerados do processo é que, se desde o plantio as técnicas de produção foram bem escolhidas e bem adotadas, o resultado vai ser bom. E a produtividade da silagem é muito importante porque ela vai influenciar no custo de produção. Preparar o solo com a adubação é um dos pontos que devem ser considerados para o sucesso da produção de uma boa silagem. O plantio é fundamental, a quantidade de espigas, o peso dos grãos e o volume total de material colhido vai depender de um plantio bem feito, da análise correta do solo, da adubação, da escolha da semente que vai resultar numa maior produção e do manejo dos tratos culturais da lavoura durante o processo de crescimento até chegar nesse ponto. Devido à falta de chuva neste começo de ano no estado, o Nivaldo antecipou em 15 dias a colheita. Mas, segundo o especialista, o ponto ideal de corte do milho para a silagem é em torno de 110 dias. O ideal é que a gente faça silagem quando a planta chegar, o grão de milho chegar no estágio farináceo duro. O que é isso lá na prática? É depois do ponto de pamonha. Então, após o ponto de pamonha, você vai avaliar o estado de maturação dos grãos, então deve iniciar a colheita quando os grãos chegarem na fase farináceo duro, que deve ocorrer em torno dos 110 dias em média após o plantio. O estágio do milho é muito importante na hora da colheita. Quando ela é antecipada, isso impede que o grão acumule todo o amido. Quando os grãos atingirem o estágio farináceo duro, é a hora que você deve iniciar a colheita, então é além do ponto de pamonha, ele está no estágio farináceo duro, porque uma silagem de boa qualidade, ela deverá ter uma grande porcentagem de grãos.
E se a gente colher antes, os grãos ainda não acumularam muito amido. E aí a gente acaba perdendo essa fase importante, que é na fase final de enchimento de grãos, onde a planta deposita muito amido no grão. De acordo com o especialista, outro ponto importante é quando a planta atinge de 30% a 35% de matéria seca, ou seja, quando o grão corresponde à melhor qualidade nutricional. O importante é que os grãos representem na silagem pelo menos metade da matéria seca ensilada. Então, numa visão geral, seria importante que cada espiga acumulasse pelo menos 150 gramas de matéria seca de grãos. Isso permitiria um maior rendimento de silagem por área e de qualidade de silagem. Depois do corte da trituração, chegou a vez de descarregar o material colhido. Esse processo deve ser feito de forma uniforme, evitando a formação de montes, sendo que camadas de 20 a 30 centímetros auxiliam no processo de compactação. Um ponto de extrema importância é o enchimento do silo, que deve estar em sincronia com o processo de compactação. Assim, descarregar grande quantidade de material de uma só vez pode resultar em problemas de compactação e qualidade do material ensilado. A silagem é um produto caro, então, desde que o produtor começa o processo, ele tem que tentar encher o silo da melhor maneira possível, rápido, com compactação, para evitar o máximo número de perdas. Máxima porcentagem de perdas. Aqui, por exemplo, é uma prática que alguns produtores podem utilizar, que no silo trincheira, escavado sem revestimento com alvenaria, a utilização de parte da lona do ano passado, que sobrou para revestir as paredes, ajuda a reduzir a porcentagem de perda de contato da silagem com a parede úmida do silo. A compactação é o processo responsável pela expulsão do oxigênio dentro do silo. Quanto melhor for o processo de compactação do material, menor será a quantidade de oxigênio presente na massa ensilada. Ou seja, o que favorece a fermentação e conservação do material. Existem vários fatores que vão influenciar na compactação, como a matéria seca e a quantidade descarregada. No entanto, o peso do trator e o tempo que ele permanece pressionando a massa são pontos chaves para o sucesso da operação. Esse ano, o nível de compactação da silagem ficou muito bom. A gente percebe que o material está firme. Na hora de tirar, a gente tem dificuldade e isso fez com que a fermentação ficasse boa. Você precisa caprichar na hora de encher o silo, sempre cobrar muito do trator que está compactando para que ele invista bastante tempo na compactação para a silagem ficar boa. Aqui na propriedade do Nivaldo, ele terceirizou o serviço de maquinário. Ele ainda fez investimentos em mão de obra para ajudar nesse período de colheita. O porquê? Porque tem um custo alto e o período de trabalho dessas máquinas são curtos. O que é a ideia minha e do professor? Terceirizar essas máquinas para a produção só da silagem, tanto quanto do preparo do solo, plantação e corte da silagem, que a gente estamos finalizando aqui hoje. A vedação é a última etapa do processo de ensilagem, porém não menos importante. Ela deve ser feita de maneira eficiente para que tudo que foi feito nas fases anteriores não seja perdido. A vedação vai conservar o material, além de não permitir ou reduzir ao máximo a penetração de oxigênio para dentro do silo. Por isso, a utilização de uma lona de boa qualidade é um ponto que merece muita atenção. É fundamental que o produtor realize as duas primeiras fases de uma maneira bastante eficiente. Ele tem que cortar, encher o silo e compactar de uma maneira eficiente. Uma vez compactado o silo, nessa fase de vedação, ele vai ter que utilizar uma lona, e a mais recomendada é a lona dupla face, de polietileno, e uma lona bem resistente. A que tem mais sido utilizado é uma lona de polietileno de 200 micra. Essa lona vai ajudar, vai impedir a entrada de ar. Então, na hora da vedação, o produtor vai ter que eliminar todo o ar que tem embaixo da lona
através da colocação de, normalmente é terra em volta do silo, vai removendo o ar e nessa lona, a lona de 200 micras será capaz de ser resistente para refletir a luz do sol e evitar que a temperatura na superfície do silo fique muito alta e com isso possa provocar fermentação secundária e aumentar a porcentagem de perda. Aqui na fazenda, o Nivaldo produz a silagem uma vez ao ano. É o suficiente para tratar do rebanho. Só em 2018, os animais consumiram 2,5 toneladas de silagem. Chegou a hora de tratar dos animais e o Nivaldo faz questão de acompanhar de perto. Afinal, a alimentação do gado é essencial para a saúde e a produtividade do rebanho. O pequeno produtor tem muito o que comemorar. Afinal, o rebanho é o mesmo de 10 anos atrás, só que com uma diferença. Hoje a produção de leite praticamente triplicou. Com assistência técnica, a gente veio trabalhando esses animais, onde nós saímos de 5 litros média dia para hoje 20 litros dias. Então assim, a gente está trabalhando com o mesmo número de animais. Atrás a gente tirava leite de 60 vacas, trabalhava com 60 vacas e 40 em lactação. Hoje trabalhamos com 60 vacas, 50 em lactação e 10 vacas secas, que é o processo que a gente trabalha aqui. Então, houve um aumento muito grande na produção. O vídeo que vocês vão assistir agora foi gravado na zona rural da Catingueira, aqui no município de Campina Grande. Ele mostra o processo de armazenamento de forragem em sacos plásticos, uma prática muito usada aqui na nossa região. Acompanhe. A primeira propriedade, ela utiliza maquinário pesado para fazer a coleta do material, né, do milho. Esse milho é recolhido no campo através de equipamentos especializados, né, uma colheitadeira que já faz o processo de trituração do milho, é jogado no carroção e esse carroção logo em seguida será levado para um galpão. Chegando no galpão, é feito um processo de ensacamento, né, da silagem. Aqui eles estão usando um equipamento apropriado para fazer esse trabalho. É uma enfardadeira. Pode ver que tem o saco já é do tamanho certo, já é colocado na bitola do tamanho correto. Ele verifica se tem capim suficiente na máquina, fecha o equipamento, é ligado automaticamente. Isso já gera uma praticidade muito boa para o pequeno agricultor. Ele só faz continuar enchendo aí, ó, como vocês podem ver na filmagem. Ele vai adicionando mais resíduo, mais milho, né? No caso aí é o milho triturado. Esse não é feito com capim, é feito com milho. Agora vamos ver como é que ele faz para revirar o saco. O saco ele é revirado no processo de evitar que bactérias aeróbicas elas apareçam na silagem, né? Então é removida aquelas pontinhas que ficam, o saco é revirado, elimina as pontas e aí evita que bactérias aeróbicas apareçam e causem um mofo, né, na ração, podendo causar problemas até de perda de material e tudo mais. Então, para evitar, faz essa revirada do saco, facilita a fermentação, né, do alimento, do milho e gerando bons resultados. Ele mostra como o saco não tem as pontas, né, eles estão cheios até o topo, dando um bom resultado, né?
Agora o processo de amarrar, ele soca bem para tirar qualquer tentativa de ar, e faz o laço, amarrando e vai armazenar ali logo em seguida. O processo tem que ser bem feito para não deixar passar e não dar problemas no futuro. Os sacos podem ser armazenados em pilhas, assim como vocês estão vendo. É uma coisa muito prática. Na hora de abrir é só individualmente. Então, tem aquela perca que acontece quando você abre um silo enorme, né? Que ele fica exposto ao ar e vai perdendo propriedades. Os sacos são comercializados nas principais lojas de rações Campina Grande, região. Você pode encontrar esse saco com preço razoavelmente em conta. Você pode estar adquirindo aí, muito bom. E mais uma vez ele mostrando como faz, tirando o ar e amarrando. Muito bom. Aí 2 pessoas trabalhando conseguem dar conta aí do serviço tranquilo. Aqui nessa outra propriedade o sistema é diferente. Eles otimizaram o uso das máquinas. Aí no caso é uma ensiladeira. Cortaram o milho no campo, trouxeram desse caminhão. Agora vão ensilar. Só que aqui eles fizeram uma adaptação muito boa. Eles estão utilizando uma ensiladeira para cortar o milho e uma enfardadeira para já ir sacando. Então eles adaptaram aqui juntaram uma máquina na outra. E olha a velocidade com que eles trabalham, é muito interessante. Tem muita mão de obra disponível para fazer um trabalho excelente assim, de armazenamento. Temos a companhia ali de seu Inácio, que vem me acompanhando na gravação dos vídeos. Inácio é o mecânico da Temos, ele ajuda a desenvolver esses equipamentos aí para o homem do campo. Se possível, eu vou andar com o seu Inácio aí para gravar uns vídeos com ele. Ele é muito bom, ele conhece muita gente. Olha aí o processo como ele é feito, colocado o saco, fecha a gaveta e aí já está enchendo de novo. E é assim que os campinenses estão fazendo muito silo aqui na região, aproveitando esse período de chuva para fazer os silos. E isso tem ajudado bastante para armazenar ração e alimentar o gado no período de seca, que é um dos tormentos dos agricultores, é a seca. E aqui é o resultado final, a quantidade de saco que eles fizeram. A gente vai ver agora um pouco como é que fica a ração, como ela é triturada e armazenada. Olha aí como é que ela fica, bem triturada, cortada no tamanho certo.
já está acabando o programa Fortalecer Rural. Eu estou falando aqui da Estação Experimental do INSA, onde é feitas várias pesquisas, pesquisa de solo, tem a questão do gado curraleiro pé duro, tem a questão da palma, né, e muitos outros. Espero que vocês venham conhecer, fica aqui em Campina Grande, próximo ao Detran de Campina Grande, saída para Catolé de Boa Vista. Espero também que vocês assistam o vídeo anterior, que foi sobre biodigestor, com Ailton Santos. Ele é coordenador regional da Empaer, explicou bastante coisa. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né, no Instagram do Fortalecer Rural, mandar um e-mail para a gente. Se você quiser entrar em contato, mandar seu vídeo, como o seu Rosângelo fez, você pode entrar em contato através do telefone que está aparecendo aqui na tela, é o 993133945, ou mandar um e-mail para o fortalecerrural@gmail.com. Só tenho a agradecer, obrigado e até a próxima. Vamos lá? 3, 2, 1. E ele também é o responsável pelo núcleo de... De novo. Núcleo de... Corta. No quadro Fala Agricultor de hoje, o nosso... Como é que diz? O que eu faço, hein? De novo. Não. Vamos assistir? Pronto, eu acho que agora vai. Mas olha esse capim, ó. Não tem incômodo nenhum, até o boné caiu, não incomoda em nada, o cabo entra dentro. Não. Vai dar certo, talvez dê certo. Vamos lá. Ó, para aquelas pessoas que tem dúvida, se tem pelo, se é o BRS capim assim, vou fazer mais uma sombra aqui, olha eu dentro do capim aqui, olha. Para aquelas pessoas que não acreditavam, será que se tivesse pelo eu fazia isso? Não. Aí, Rodolfo, olha a coisa. Olha. De novo. Vou fazer mais uma sombra aqui, olha eu dentro do capim aqui, olha. Para aquelas pessoas que não acreditavam, será que... O que eu faço, hein? Até o boné caiu, não incomoda em nada, o cabo entra dentro. Não tem nada a ver, velho. Vou ver o que eu aproveito.